estar aqui. Eu agradeço às professoras Ana e Magda Clima pelo convite para participar desse simpósio. Agradeço também calorosamente às minhas colegas Denise, Consuelo, Maria Alice e Johnson, que aceitaram dividir comigo essa palestra recital. Agradeço muito ao UFG, a escola que me proporcionou 4 anos de licença para fazer o doutoramento, a CAPES, que me deu a bolsa, e a Nova de Lisboa, que tão bem me recebeu. Hoje eu vou falar o tema, a prática do piano a 4 mãos no Brasil, de 1808 a 1889, que foi o tema da minha tese de doutorado na Nova de Lisboa, que eu defendi em março desse ano. Prosseguindo pesquisas que levantaram dados importantes sobre o piano a 4 mãos no Brasil, do Segundo Império à contemporaneidade, toma-se como foco principal dessa investigação comprovar a existência da prática do piano a 4 mãos no Rio de Janeiro entre os anos de 1808 e 1889. Parte-se da premissa que essa prática, perdida em acervos particulares e bibliotecas públicas, esteve inserida na história da música brasileira desde a chegada da família real portuguesa ao Brasil. Com base na discussão e análise de autores selecionados para o referencial teórico, realizou-se a leitura da prática do piano a 4 mãos, inserida em momentos diversos do período buscado, sob um olhar de múltipla interatividade e circularidade, identificando-a e contextualizando-a em seu processo híbrido. Abordaremos com dados acerca da presença do piano a 4 mãos no Brasil na corte de Dom João VI, de 1808 a 1831, no qual aparecem as rivalidades e semelhanças dos compositores Marcos Portugal, Padre José Maurício e Nóico, abordando-se também a música como elo entre a princesa Leopoldina e o príncipe Dom Pedro I, e as revelações da coleção Teresa Cristina Maria. A seguir, abordaremos o piano a 4 mãos no Rio de Janeiro Imperial, de 1831 a 1889, entre a corte e a elite carioca, até o Imperial Conservatório de Música. Importante ressaltar a venda e edição de partituras no Rio de Janeiro, a prática dos gêneros nas sociedades musicais, partidas e saraus, refletindo sobre o piano a 4 mãos na transição da música europeia à música brasileira. A investigação traz à tona a inesperada existência de peças para piano a 4 mãos, compostas no Brasil e com o Brasil correlacionadas durante o recorte temporal proposto. Analisamos a feitura composicional desse repertório e selecionamos, para detalhamento, 11 obras representativas. Dentre as 11 obras analisadas na tese, selecionamos 6 obras do período para apresentar em forma de recital palestra: Marcos Portugal, Nóico, Dom Pedro I, Arthur Napoleão, Carlos Gomes e Alberto Nepomuceno. Quando a família real portuguesa adentrou a Baía da Guanabara, o Rio de Janeiro era uma canhada cidade colonial, de população diversificada, ruas estreitas e vida cultural escassa, não preparada para atender à estrutura da corte. Dom João VI precisou implementar medidas muito além das administrativas, visando tornar a urbe mais apropriada para a Casa de Bragança. No séquito que o acompanhou estavam diversos especialistas e artistas, compositores e intérpretes, que contribuíram com novas perspectivas e mudanças nos usos e gosto da elite carioca. Os músicos Marcos Portugal, Padre José Maurício e Nóico conviveram com a família real portuguesa. Interessante assinalar outro fato comum entre os 3 músicos: a prática do piano a 4 mãos, logo integrada à cultura da elite carioca, que imitava, literalmente, todos os hábitos e costumes da família real. Padre José Maurício era mestre da Capela Real até a chegada do compositor Marcos Portugal em 1811. Como
exemplo de obra para piano a quatro mãos, dirigidas ao ensino do instrumento, a primeira composição relativa ao gênero em estudo localizada por essa investigação, provavelmente escrita a caminho do Brasil por volta de 1811, é o Minueto para cravo a quatro mãos, composto por Marcos Portugal. Recebido no Rio de Janeiro como uma celebridade e nomeado imediatamente compositor oficial da corte, mestre da música e suas altezas reais e infantes. Trata-se de uma obra com objetivos didáticos, produzida, entre outras, especialmente para príncipes e princesas no Rio de Janeiro. O minueto é uma pequena peça em estilo galante, com rítmica leve e graciosa, com progressões harmônicas bem típicas do classicismo. A cópia digitalizada, utilizada para a interpretação, foi cedida para essa investigação pelo musicólogo Mário Trilha. É muita responsabilidade apresentar essa música para o Mário Trilha e para o professor David, que é o maior especialista em Marcos Portugal. Mas eu e a Denise vamos tocar o minueto. Após 1808, quando a vida musical da colônia ganha impulso com a chegada de novos músicos trazidos pela corte portuguesa, a música de José Maurício adapta-se ao gosto dos nobres lusitanos, ganhando dramaticidade e colorido. A estada do compositor Neumann no Brasil, a partir de 1816, foi muito produtiva para José Maurício. Os dois músicos tornaram-se grandes amigos. Abre aspas. Tocarei a minha marcha ao lado de Padre José Maurício, que em mim desperta os melhores sentimentos de amizade e admiração. Fecha aspas. Devido à preferência pela música da Capela de Portugal na Capela Real, Neumann dedicou-se a compor mais para piano e piano a quatro mãos. No Brasil, compôs 4 obras para essa formação. Do acervo recolhido para essa investigação, selecionamos uma obra composta em forma sonata, a Sonata a quatro mãos para piano forte de Neumann, com sérios indicativos de ser a primeira obra para piano a quatro mãos composta especificamente para piano forte no Rio de Janeiro, em 1819. Constituída musicalmente com os mesmos parâmetros composicionais das sonatas para quatro mãos de Mozart. Esta obra de Neumann possui manuscrito autógrafo depositado no Departamento de Música da Biblioteca Nacional da França e foi transcrita pelo musicólogo Ricardo Bernardes e está disponível em publicação.
A sonata de Neumann é composta por 3 movimentos. Durante toda a obra, o compositor não faz uso de grandes recursos ao manipular seus materiais composicionais, não se distanciando harmonicamente das tonalidades propostas para cada movimento. Hoje nós apresentaremos o primeiro movimento, o Allegro.
documentação analisada, verifica-se que não são conhecidas peças tocadas ou produzidas na colônia, contemplando o piano a quatro mãos, antes da chegada da corte. É possível assinalar que essa prática desembarcou no Brasil junto com a família real, tendo sido impulsionada pela esposa de Dom Pedro I, a princesa Leopoldina. O gosto pela música foi elo de interesse do casal. Na habitação real, havia uma sala de música com 3 pianos, ambiente muito utilizado para convívio do príncipe e da princesa. Em suas cartas, Dona Leopoldina refere-se com carinho ao seu professor na Áustria, Leopold Kozeluch, com quem tocava piano a 4 mãos. Neumann também é descrito na literatura por Cardoso como professor de Dom Pedro I, Dona Leopoldina e da infanta Dona Maria. O compositor austríaco convivia com o casal, praticava o piano a 4 mãos com a Dona Leopoldina, bem como compôs obras, utilizando temas de Dom Pedro I e do professor Kozeluch. Segundo Maritria, a princesa Leopoldina e o compositor Neumann tocavam juntos na corte carioca as sonatas a 4 mãos de Mozart. De particular interesse para essa pesquisa é o fato de que Dom Pedro I, também compositor e intérprete, não deixou de lado o piano a 4 mãos. Essa marcha para piano a 4 mãos e clarinete. Segundo o musicólogo Alberto Pacheco, em artigo de 2012, a marcha imperial para 4 mãos e clarinete passou despercebida pela historiografia até aquele momento. A partitura da marcha do imperador Dom Pedro I está disponibilizada para consulta digital na Biblioteca Nacional de Portugal, com informações de que a referida obra foi publicada entre os anos de 1822 e 1831. A marcha de Dom Pedro é composta por 2 movimentos contrastantes, sem rebuscamentos harmônicos, limitando-se à mesma tonalidade, si bemol maior em ambos os movimentos. Apresentaremos, com a participação do clarinetista Johnson Machado, o primeiro movimento. Se a princesa Leopoldina
exerceu papel decisivo na difusão do piano a quatro mãos é a princesa Teresa Cristina Maria, consorte de Dom Pedro II, quem dá nome ao conjunto de obras fundamental para a compreensão da prática do gênero em todo o Império. A coleção Teresa Cristina Maria pertence ao acervo de música e arquivo sonoro da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, formada a partir de doações feitas por Dom Pedro II, é constituída de partituras em primeira edição, livros raros e periódicos que pertenceram às imperatrizes Dona Leopoldina e Dona Teresa Cristina Maria. Concentramos nossa investigação nas partituras para piano a 4 e 6 mãos de compositores europeus, encontrados no acervo e praticamente inexplorada por investigadores brasileiros. No quadro da tela estão os compositores, as obras para piano a 4 e 6 mãos. Tem várias obras, mais de 300 para essa formação, mas a coleção é gigantesca, com obras para várias formações. O Segundo Império, especialmente após o casamento de Dom Pedro II com a princesa Teresa Cristina de Bourbon, a sociedade carioca emergente passa a abrir os salões para festas, nos quais o piano, como símbolo de sofisticação, estava sempre presente. Relatos, cartas e bibliografia atestam que a execução do piano a quatro mãos integrou os hábitos da classe burguesa e manteve-se ligado aos costumes aristocratas na corte e na elite carioca. Paralelamente, uma ala de músicos com sólida formação musical vai ao encontro da música popular, praticada nas ruas, nos terreiros, nos cafés e nos salões de entretenimento como música paga. Este amálgama revela a música urbana que se distancia da elite carioca. Embora hajam referências bibliográficas dos pianeiros e a prática do piano a quatro mãos na vida doméstica, não localizamos a mesma prática enquanto música urbana. A criação por Dom João VI da imprensa régia significou novos tempos também para a música, por consequência, para o piano a quatro mãos. As editoras de música emergente foram responsáveis por ensinar, vender, alugar e imprimir partituras europeias e nacionais, editar, estampar, gravar chapas numeradas, litografias, oferecer copistas de músicas, publicar catálogos musicais, métodos de ensino de instrumentos e afinação de piano, além de traduzir dicionários de música para o português, vender e alugar pianos, afinar pianos e ainda promover concertos. E era na Rua do Ouvidor que o comércio fluía com mais pungência. Na tela da Rua do Ouvidor, toda cheia de gente, e a seta mostra uma loja de uma editora de pianos. Arthur Napoleão foi a marcante figura na história musical brasileira do português Arthur Napoleão, que mudou-se definitivamente para o Rio de Janeiro em 1869, se destacando como pianista, compositor, editor e mediador cultural. Foi proprietário, entre outras, da casa Arthur Napoleão. Dentre as obras para piano a quatro mãos de Arthur Napoleão, selecionamos a peça Teus Lindos Olhos. Uma polca brilhante, original para piano a quatro mãos, integrante da coleção As Duas Pianistas, coleção de peças brilhantes para piano a quatro mãos, publicadas por Narciso e Arthur Napoleão. A polca de Napoleão carrega consigo um caráter brilhantemente dançante. O primo é composto de forma a realçar esse brilhantismo em suas passagens virtuosísticas, de modo a fazer variações às ideias já apresentadas. O segundo, diferentemente da maioria das obras para piano a quatro mãos compostas nesse período, tem um papel além de acompanhador, apresentando vários momentos de importância musical na composição. Chamaremos para interpretar Teus Lindos Olhos as pianistas Consuelo Quirese e Maria Lúcia Roriz.
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro encontra-se digitalizado o maior acervo de partituras representativas da vida musical brasileira. Ali localizamos obras para piano a quatro mãos no Rio de Janeiro Imperial, de compositores brasileiros e estrangeiros. Algumas coletâneas, muito utilizadas como entretenimento de forma amadora, parecem pertencer ao universo feminino, particular das sinhazinhas do Brasil monárquico, como As Duas Pianistas, O Livro de Ouro das Pianistas, Colar de Pérolas, Flores do Baile, Prazeres do Baile, dentre outras. A partir do repertório específico, pode-se classificar diferentes tipologias entre as obras para piano a quatro mãos do Brasil Imperial. Não são composições originais, bem como transcrições, reduções e arranjos, também hinos e marchas compostos, por exemplo, por Francisco Manuel da Silva, Carlos Gomes, Leopoldo Miguel, Francisco Braga. Carlos Gomes compôs para quatro mãos a marcha nupcial, uma marcha nupcial, um hino triunfal a Camões e versões das óperas Guarani e Salvador Rosa. A marcha nupcial de Carlos Gomes foi composta no Rio de Janeiro em fevereiro de 1896 e apresenta uma dedicatória assinada de próprio punho. É o que vocês veem na tela, está escrito: expressamente escrita para solenizar o feliz consórcio de Dona Maria Dolores de Albuquerque Melo por Carlos Gomes, Rio de Janeiro. Localizamos na biblioteca do Centro de Música da Universidade de Campinas um artigo escrito por Vicente Salles, que esclarece dados sobre essa composição. Abre aspas. Homem rico, é possível que o Dr. Miguel Lúcio tenha encomendado a Carlos Gomes a composição da marcha nupcial para solenizar o casamento da filha. Este foi certamente um dos últimos, talvez o último trabalho do compositor. A peça não consta dos seus catálogos conhecidos, mas foi editada por iniciativa do Dr. Miguel Lúcio. O exemplar do meu arquivo traz coladas na capa 3 notícias publicadas respectivamente no Jornal do Comércio, no Jornal do Brasil, no jornal O País, a respeito dessas bodas. Mostras expressivas do prestígio da família. A nota do Jornal do Comércio traz ligeira apreciação da peça. Marcha nupcial, vimos mais uma bela página musical de grande efeito de nosso Patrício Carlos Gomes. É uma marcha nupcial, escrita expressamente para solenizar o feliz casório da senhora Maria de Lourdes Albuquerque Melo. É uma peça a 4 mãos, de ritmo nervoso e acentuado. A música é sugestiva e despretensiosa, contendo, além do tema inicial, que é bem desenvolvido, uma frase muito expressiva, que dá uma precisão à nota do título. O jornal O País diz que a brilhante peça musical foi primorosamente executada no dia do casamento da distintíssima senhora, a quem era oferecido e distribuída aos convidados em rica edição, expressamente feita pela família da noiva. Salles, 1996. Existe uma partitura impressa da marcha nupcial, que foi localizada no arquivo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. A obra é composta a partir de um tema de 2 motivos trabalhados ao longo da peça, tendo a seguinte forma: introdução, A, BA e coda. Composta inicialmente em Si bemol maior, modula para o quarto em Mi bemol maior, tonalidade na qual a maior parte da obra é desenvolvida. Vamos ouvir a obra interpretada pelo duo Consuelo e Maria Lúcia.
simultaneamente, peças leves, como danças ligeiras, polcas, balés, tangos, valsas, minuetos e quadrilhas, destinadas principalmente ao entretenimento, aparecem compostas e arranjadas por compositores brasileiros. Desse gênero citamos Henrique Alves de Mesquita, Carlos Gomes, Visconde de Toné, Antônio da Silva Calado, Antônio Cardoso de Menezes, Leopoldo Miguel, Francisco Braga, Carlos de Mesquita. O acervo contempla ainda obras arranjadas, transcritas e reduções para quatro mãos, produzidas, ora pelos próprios compositores, ora por editores ávidos pelo lucro certo,
já que as peças para piano a 4 mãos tinham boa rentabilidade. Torna-se interessante notar que também se encontram nos acervos consultados peças mais elaboradas, possíveis de execução em concertos profissionais, como o Batuque, de Alberto Nepomuceno. Alberto Nepomuceno, compositor nascido no Ceará, muda-se para a capital do Império em 1885, indo morar na residência dos artistas plásticos Rodolfo e Henrique Bernardelli. O Batuque, obra original para orquestra, tem arranjo do próprio autor para piano a 4 mãos, dedicada a Rodolfo Bernardelli. O Rio de Janeiro vivia um momento de grande efervescência política, social e cultural. Nepomuceno, chegando à capital do Império, mantém seus estudos de piano no Clube Beethoven. Lá, se aproxima de músicos como Arthur Napoleão e do escritor Machado de Assis, que na época era bibliotecário do clube. A partir desse convívio no Clube Beethoven, conheceu compositores, escritores e artistas favoráveis às causas abolicionistas e republicanas. No ano anterior à abolição dos escravos, Nepomuceno compôs A Dança dos Negros, 1887, sendo essa uma das primeiras composições na qual utilizou motivos étnicos brasileiros. Esta obra, mais tarde, tornou-se o Batuque da série brasileira para orquestra. O Batuque é ainda hoje uma das obras mais executadas de Alberto Nepomuceno, tendo trazido ao compositor a fama de nacionalista, ou como denominava Vasco Maris, precursor do nacionalismo brasileiro. A verdade é que Nepomuceno possui produção que não se detém no culto ao nacionalismo. Em 2014, o professor João Vidal lançou a publicação Formação Germânica de Alberto Nepomuceno, desconstruindo o mito do nacionalismo tão propagado na obra do compositor. Vidal revela dados importantes sobre a formação musical europeia, revelada no conjunto composicional de Nepomuceno. O Batuque para 4 mãos possui uma forma A, B e codeta. A peça inicia-se com um tema de 12 compassos, dos quais um é retirado na versão para piano a 4 mãos. A obra inicia-se em Dó maior, caminha por âmbitos de Mi maior e posteriormente altera modulações de Fá maior e Lá bemol maior. Vamos ouvir a versão a 4 mãos do Batuque de Alberto Nepomuceno.
música no Rio de Janeiro imperial. Durante o Segundo Império, o piano a quatro mãos inseriu-se no chamado romantismo brasileiro, deixando aos poucos os palácios, indo ao encontro da burguesia, ocupando novos espaços, em salões, saraus, clubes, sociedades de concertos, teatro e o Imperial Conservatório de Música. O piano a quatro mãos, ao abordar a prática do piano a quatro mãos, a partir do recorte temporal proposto, realizou-se o levantamento de 53 títulos de 18 autores de obras para piano a quatro mãos, compostas por autores brasileiros ou estrangeiros. Absolutamente necessário traçar o cenário do Rio de Janeiro imperial, no qual a Europa teve influência decisiva, não só pela vinda da Casa de Bragança, mas também por todas as relações econômicas, políticas, sociais e culturais, pelo intercâmbio de profissionais, especialistas, comerciantes, artistas, além de músicos, compositores e intérpretes. Impressiona a falta de informação sobre o repertório para piano a quatro mãos no Brasil joanino e imperial, o que certamente ocasiona a falsa impressão da escassez desse material. A grande bibliografia existente sobre a música do Brasil neste período não se detém no piano a quatro mãos, ocasionando o esquecimento desse precioso acervo. A presente investigação constatou diversas lacunas nas fontes de consulta no que tange ao material específico para piano a quatro mãos. Portanto, ao adentrar por esse caminho, deparamos com um assunto praticamente inexplorado. Propôs-se, então, a elaboração de um trabalho de caráter referencial, preenchendo vazios e comprovando a existência da prática do piano a quatro mãos entre os anos de 1808 e 1889, no Rio de Janeiro. A prática do piano a quatro mãos pode ser observada em todo o período investigado, através do entrelaçamento entre compositores e obras, via editoras e vendas de partituras, bem como por meio dos intérpretes, revelados em programas de concertos, saraus, sociedades de concertos e teatros. Além dos autores brasileiros, foram incluídos em nossa pesquisa os compositores estrangeiros à época radicados no Rio de Janeiro, como Marcos Portugal, Neumann, Dom Pedro I, Gottschalk, John White e Arthur Napoleão. Essa tabela que se encontra no quadro tem o nome dos 18 compositores e a quantidade de obras que cada um compôs para essa formação. Do repertório levantado e investigado, deduz-se com clareza a forte influência europeia. Sobressaíram os compositores brasileiros que estudaram na Europa ou com professores europeus radicados no Brasil. Após cuidadoso estudo comparativo, analítico, estilístico e histórico dos 53 títulos de 18 compositores levantados, verificou-se que a produção para piano a quatro mãos contemplada apresenta estrutura composicional em tudo semelhante à dos europeus, clássicos e românticos. Com o intuito de demonstrar forma, harmonia, estrutura, fraseado e talentos interpretativos de peças para piano a quatro mãos, foram selecionadas obras originais ou versões para piano a quatro mãos escritas no Brasil ou com o Brasil correlacionados como amostragem da existência de um